Capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, quanto o seu flagelo era sobremodo grande. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes
e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo.
e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a sua cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E vós, de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra.